As ações do Banco do Brasil derreteram mais de 4% após a divulgação dos resultados desse segundo trimestre de 2024. Será que essa queda é uma oportunidade ou é hora de sair fora aí das ações do Banco do Brasil? Dá uma olhada nessa matéria aqui da Suno. O Itaú BBA acabou de rebaixar a recomendação de Banco do Brasil para os seus clientes. O que será que o Itaú viu lá nos resultados do Banco do Brasil? Para te ajudar a entender, nós vamos analisar nesse vídeo os detalhes dessa apresentação de resultados desse segundo trimestre. Vamos calcular o valor intrínseco das ações segundo a metodologia do Benjamin Graham para te ajudar a entender se os preços atuais das ações fazem sentido ou realmente estão elevados aí no mercado. Analisar também os principais indicadores de valuation para entender a atual situação aí de Banco do Brasil, além de calcular o preço teto segundo o método Barsi para entender se faz sentido manter as ações na carteira visando o recebimento de dividendos. E para fechar o nosso vídeo com chave de ouro, vamos falar do aviso aos acionistas sobre a distribuição de dividendos que deve ocorrer ainda nesse mês de agosto. Sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Fala investidores, muito bom dia, boa tarde e boa noite para você que está aí sintonizado no canal Atrade. E hoje é dia de falar aqui de Banco do Brasil, que teve as ações derretendo aí nessa sexta-feira após a divulgação de resultados. E aí, será que vale a pena investir na companhia ou é hora de sair fora de Banco do Brasil? Bom, vamos descobrir isso junto com vocês. E para isso, eu já baixei aqui a apresentação de resultados desse segundo trimestre. Mas antes de começar, investidores, eu preciso deixar aquele disclaimer. Essa não é uma recomendação de compra ou de venda aqui das ações do Banco do Brasil. Nosso objetivo é educacional, trazer informação para ajudá-los a tomar uma boa decisão de investimento. Sendo assim, use aí essas informações com sabedoria. Bom, para a gente começar, vamos falar dos principais destaques dos resultados apresentados aqui pelo banco. A começar aqui pela parte do lucro líquido ajustado, que nesse segundo trimestre fechou aqui em 18 bilhões. Portanto, investidores, um crescimento aqui de 8,5% quando a gente comparar com o mesmo semestre do ano passado. Vai lembrar que esses dados aqui não são em relação a esse trimestre, mas sim comparando o primeiro semestre de 23 com 24. A margem bruta do banco fechou aqui em 51,3 bilhões, um crescimento no semestre de 16%, as receitas de prestações de serviços subiram 4% no semestre e as despesas administrativas caíram aqui 18 bilhões. No entanto, no semestre continua aqui com uma alta de 4,9%. Já a carteira de crédito do banco subiu 13% quando a gente compara o primeiro semestre também. O índice de inadimplência fechou em 3%, a gente vai olhar esses números aqui no detalhe. O índice de eficiência fechou em 25% e o índice de capital principal está em 11,60%. Dando uma olhada agora nos números do lucro bruto ajustado no detalhe, e agora sim, investidores, a gente vai ter a visão aqui do primeiro, do segundo e também do segundo trimestre lá do ano passado. A alta, quando a gente olha para o semestre anterior, ou seja, o primeiro tri desse ano, é de 2,2%. Ou seja, comparado com o último trimestre, o lucro líquido do Banco do Brasil subiu aí 2,2%. Quando a gente compara com o mesmo trimestre, só que do ano passado, a alta foi de 8,2%, um excelente crescimento. E aqui ao lado nós temos os números mostrados lá nos destaques, um crescimento de 8,5% comparando o primeiro semestre do ano passado com esse atual semestre. Analisando os números aqui de margem financeira bruta e olhando aqui esse trimestre, a margem financeira bruta fechou um pouco abaixo comparado com o primeiro trimestre desse ano, ou seja, saiu aqui de 25,7 para 25,5, uma pequena queda. E analisando aqui no detalhe o que causou essa queda, quando a gente olha aqui a receita de operações de crédito, ela praticamente permaneceu aí exatamente igual, não houve muita mudança. No entanto, houve uma queda aqui nos resultados da tesouraria, que nesse trimestre fechou em 10,8, ante os 12 fechados no trimestre anterior. Tivemos alterações também aqui na despesa de captação comercial, que saiu de 16,7, vale lembrar que no trimestre anterior estava aqui em 17,3, as despesas de captação institucional, que fechou aqui em 3,3, lembrando que lá no primeiro trimestre estava em 3,2, e o spread global,
que fechou em 4,9 ante os 5,1. Ou seja, a diferença de resultado para o primeiro trimestre com esse segundo trimestre foi bem pequena, ou seja, nenhuma novidade, nada que deixe nós investidores preocupados. E dando sequência, vamos falar agora da carteira de crédito ampliada. Vai lembrar, investidores, que o banco ele ganha dinheiro com isso aqui, ó. Carteira de crédito, isso que dá resultado para o banco. Nesse atual trimestre, o banco fechou aqui em 1,180 bilhões, já no trimestre anterior em 1,138, ou seja, um crescimento aqui de 3,9%. Quando a gente olha para o mesmo trimestre do ano passado, a alta foi de 13%, ou seja, o banco vem crescendo constantemente a sua carteira de crédito, e isso, obviamente, é muito bom. E quando a gente fala de crédito, além dos números aqui de crescimento, é muito importante você, investidor, analisar a inadimplência, pois isso é que vai gerar, de fato, lá no final do dia, os resultados para os investidores. Aqui nós temos os dados de inadimplência acima de 90 dias. Aqui nessas colunas em rosa, a gente percebe um crescimento da inadimplência para casa dos 3%. Vale lembrar que no trimestre anterior estava em 2,90 e no mesmo trimestre do ano passado estava em 2,73, ou seja, houve uma alta aqui na inadimplência. E aqui ao lado nós temos a curva de cobertura, ou seja, o quanto o Banco do Brasil está protegido contra essa inadimplência. E obviamente, com a alta aqui da inadimplência, houve uma queda no índice de cobertura. Com isso, investidores, a gente percebe números bons em crescimento aqui da carteira. No entanto, o que começa a preocupar nós investidores é o aumento da inadimplência, mas ela não está muito fora aqui da sua média. Mas é muito importante a gente começar a acompanhar de perto esse índice, pois ele pode afetar os resultados futuros aí do Banco do Brasil. Falando agora da carteira de crédito aqui da pessoa física, houve um crescimento de 1,1% comparado com o trimestre anterior. No entanto, olhando para o mesmo trimestre do ano passado, a alta foi de 6,2%. E quando a gente olha aqui o índice de inadimplência, a gente vê aquela leve alta também, assim como nós vimos lá no slide anterior, saindo aqui de 4,77 para 4,81. Ou seja, precisamos ficar de olho também aqui na parte de inadimplência para a pessoa física. E para fechar aqui a nossa análise dos resultados desse segundo trimestre, vamos falar aqui das projeções corporativas, ou seja, o guidance aí do Banco do Brasil, as metas que eles colocaram para esse ano de 2024. Começando aqui com a carteira de crédito, o guidance estabelecido, ou seja, as metas estavam aqui entre 8 a 12% de crescimento. Vale lembrar que até o momento o banco já entregou 11,5%. Ou seja, essa meta ela está aqui como mantida, ela não foi revisada, mas o Banco do Brasil já está praticamente aí atingindo o limite de 12% da sua meta estabelecida. A margem financeira bruta, a meta estabelecida foi de 7 a 11%. E olha isso aqui, investidores, já bateu 16,4%, ou seja, já superou a meta que o banco colocou lá no início desse ano. Portanto, essa meta ela foi revisada aqui agora para 10 a 13, ou seja, ainda assim o banco continua entregando 16%. As receitas aqui de prestações de serviços, a meta estava aqui entre 4 e 8%, já foi entregue 4,7% e essa meta não foi revisada ainda, ela está mantida. As despesas administrativas, a meta estava entre 6 e 10, até o momento está aqui em 4,9, ou seja, ela foi mantida também. E para fechar, a meta aqui de lucro líquido ajustado, que ficou entre 37 bilhões e 40 bilhões, até o momento o banco já entregou 18,8 bilhões e essa meta ainda está mantida aqui. Se nos próximos 2 trimestres o Banco do Brasil entregar esse mesmo número, ele vai atingir aqui a meta mínima de 37 bilhões de lucro líquido ajustado. Ou seja, investidores, no geral, os resultados aí de Banco do Brasil estão excelentes. O que será que derrubou o preço das ações lá na B3? E dando uma olhada aqui no gráfico, a gente percebe que as ações do Banco do Brasil vêm caindo aqui desde abril desse ano e já acumula uma queda de 7,33%. Bom, vamos dar uma olhada aqui nas principais recomendações de mercado aqui para o Banco do Brasil, para a gente entender se o Itaú BBA, naquela recomendação, naquele rebaixamento daquela matéria que nós vimos aqui no site da Suno, se eles têm alguma razão em relação a isso. Vamos dar uma olhada aqui numa recomendação da Genial Investimentos. Segundo os analistas aqui da Genial, a recomendação é de compra aqui para as ações do Banco do Brasil com um preço-alvo na casa dos R$ 34. Ou seja, os analistas aqui da Genial estão aí otimistas
otimistas com o crescimento do banco ainda nesse ano. Quando a gente projeta essa alta aqui no gráfico de preços, lá para casa dos R$ 34,00, isso dá uma alta, um ganho de capital, investidores, de basicamente aí 28% para quem comprar as ações nesse momento. Mas é claro que não vamos confiar só aqui na Genial, vamos olhar também uma recomendação da XP Investimentos. Segundo os analistas da XP, a recomendação é de compra e o preço-alvo está muito próximo lá da Genial, R$ 36,50. Vale lembrar, investidores, que daqui a pouquinho a gente vai calcular o valor intrínseco das ações para nos ajudar a entender se esse preço-alvo aqui faz sentido e principalmente entender se os preços de Banco do Brasil estão acima ou abaixo do seu valor justo das ações. Olhando essa recomendação, a gente já conclui que duas casas de análise estão otimistas aí com o Banco do Brasil. Vamos dar uma olhada aqui no detalhe nessa matéria do Itaú BBA. Resumindo aqui a matéria para vocês, o que ficou claro é que o Itaú BBA acredita que talvez o banco não consiga manter esse crescimento aí no longo prazo. Mas mesmo assim, olha isso aqui, investidores. O Itaú BBA colocou a recomendação de neutra, que significa nem compra e nem venda, porém o preço-alvo das ações está aqui em R$ 31,00. Vai lembrar que o preço aqui, a cotação atual, está em R$ 26,53. Ou seja, com o preço-alvo aí até o final do ano em R$ 31,00, não justifica realmente essa queda nas ações que nós vimos nessa sexta-feira. E para fechar a nossa análise de mercado, eu trouxe aqui uma matéria bem interessante da Invest. Nesse gráfico aqui, investidores, a gente pode ver as recomendações de mercado para Banco do Brasil. Aqui nós temos 10 casas de análise recomendando compra das ações e aqui em cinza nós temos 4 casas de análise recomendando neutro para as ações do Banco do Brasil. A média do preço-alvo colocado aí pelos analistas está aqui na casa dos R$ 35,25, ou seja, no geral, a média do mercado está otimista aí com a alta das ações do Banco do Brasil. E como prometido para vocês, bora lá calcular o valor intrínseco das ações segundo o método desse cara aqui, o Benjamin Graham, que é nada mais, nada menos do que o tutor do Warren Buffett. Para quem já acompanha o canal aí há bastante tempo, já sabe quem é esse cara aqui e como funciona a fórmula do Benjamin Graham. Mas se você é novo no canal e caiu de paraquedas, tá esperando o que para se inscrever? Inscreva-se no canal e já deixa o like aí pra gente. Eu tenho certeza que essas informações aqui vão te ajudar muito a tomar uma boa decisão de investimento. E para você que não sabe como funciona o cálculo do valor intrínseco desse cara aqui, no canal nós já gravamos um vídeo explicando como funciona e como calcula o valor intrínseco das ações segundo o método dele. Eu vou deixar o vídeo aqui no card para você que é mais curioso. Mas dando sequência, investidores, eu já atualizei aqui os dados desse segundo trimestre, ou seja, coloquei aqui a cotação atual, atualizei também o indicador LPA, que é utilizado pela fórmula, e também o indicador VPA, que também é utilizado aqui pela fórmula. E segundo essa atualização, o valor intrínseco aqui da fórmula original do Benjamin Graham ficou aqui em R$ 65,45, ou seja, uma margem de segurança de 147%, ou seja, uma excelente margem de segurança. Vale lembrar, investidores, que aqui embaixo eu tenho a nossa fórmula aqui do canal, onde eu consigo alterar os parâmetros fixos aqui da fórmula do Benjamin Graham. Ou seja, eu consigo trabalhar, por exemplo, o PL esperado. Vale lembrar que Banco do Brasil ela é uma empresa estatal, ou seja, o mercado em geral ele pune muito as ações das estatais por conta do risco do governo fazer alguma besteira. E por conta disso, o PL do Banco do Brasil sempre é mais baixo do que as médias do mercado. Só para vocês terem uma ideia, investidores, olha isso aqui, esse é o PL do Banco do Brasil, está aqui em 4,35. Quando a gente compara com o PL aqui do Itaú, que é de 9,15, tem uma grande diferença, certo? Então vamos trabalhar aqui na nossa panelinha e vamos chutar, por exemplo, um PL de 10 aqui para Banco do Brasil. Atualizando esse PL aqui para 10, a gente fica com um valor intrínseco aqui de 53,44, ou seja, um pouco mais baixo do que a fórmula original. No entanto, a gente ainda continua com 100% de margem de segurança. Se você aí quiser simular na sua planilha e chutar um PL até mais baixo, vamos colocar aqui um PL de 5 para o Banco do Brasil. Vamos ser o mais pessimista possível e ainda assim o valor intrínseco fica aqui em R$ 37,79, ou seja, uma margem de segurança de 42%, que é uma excelente margem de segurança. Bom, vamos fazer um raciocínio ainda mais interessante.
interessante, vamos pegar aqui o PL do Banco do Brasil, mas vamos pegar o PL médio. Olhando aqui esse gráfico, a média do PL é de 6,50. Vamos colocar aqui na nossa panelinha um PL de 6. Ou seja, investidores, na média, as ações do Banco do Brasil deveriam custar aqui R$ 41,39. Ou seja, a gente tem uma margem de segurança nesse momento de 56%. Para vocês que já acompanham o canal há bastante tempo, sabe que a gente vem acompanhando os resultados do Banco do Brasil desde o segundo trimestre do ano passado. E olha o preço das ações do Banco do Brasil lá no segundo trimestre do ano passado, R$ 47,00. Ou seja, investidores, para mim, segundo a metodologia do Benjamin Graham, é um excelente momento de se investir em Banco do Brasil, pois os preços das ações estão abaixo do seu valor intrínseco, mesmo colocando aqui um PL esperado bem pessimista. Bom, gostou aqui da nossa panelinha? Quer utilizar ela nas ações que você está investindo? Eu vou deixar o link para download aqui na descrição do vídeo. E de brinde você já leva aí o cálculo do valor intrínseco de várias companhias que a gente vem gravando e acompanhando aqui no canal. O link para download está aqui na descrição do vídeo. Bom, investidores, já que a gente começou a falar aqui do cálculo do valor intrínseco e já começou a olhar aqui os indicadores de valuation, bora lá analisar os indicadores aqui do Banco do Brasil. Bom, começando já com o PL, o banco está com PL de 4,35. Quando a gente olha a média histórica aqui do banco, a gente percebe que o PL aqui em 4,35 praticamente ele é um dos mais baixos aí da sua série histórica. E olha a média, 6,52. Ou seja, esse indicador preço sobre lucro está indicando para você, investidor, oportunidade de compra nas ações aí do Banco do Brasil. Já o indicador PEG Ratio, que ele é como se fosse um PL, no entanto, dentro da fórmula ele projeta um futuro crescimento do banco, está aqui em 0,60. Para um banco, esse valor aqui de PEG Ratio ele é bem baixo, ou seja, também está mostrando oportunidade de compra para você, investidor. E olha isso aqui, investidores, P sobre VP, que compara o preço das ações com o valor de patrimônio do banco. Ele está abaixo de 1, está aqui 0,85. Isso significa que o preço das ações estão 15% abaixo do valor de patrimônio do banco, ou seja, indica oportunidade de compra também. Quando a gente abre aqui a média histórica do Banco do Brasil, que gira em torno de 1, esse indicador também mostra para você, investidor, oportunidade de comprar as ações abaixo do seu valor de patrimônio. E um indicador muito bom para correlacionar com esses indicadores que a gente acabou de ver é o LPA, lucro por ação, que está aqui em 6,10. Quando a gente abre a média histórica do banco, que gira em torno de 5,53, a gente vê que os números ainda estão acima da média. Ou seja, investidores, isso mostra que o Banco do Brasil está entregando lucratividade acima da sua média e por conta disso, todos os seus indicadores que comparam preço das ações com o lucro ou valor patrimonial indicam compra para nós investidores. Vale lembrar que o 6,10 aqui não é o número fechado desse ano de 2024. Nós estamos ainda no segundo trimestre, ou seja, tem muita água para passar debaixo dessa ponte. E um destaque para o ano passado, onde o banco bateu todos os seus recordes, entregando aqui um lucro por ação de 11,53. Uma excelente lucratividade. Bom, com isso, investidores, a gente pode concluir que o preço das ações aí do Banco do Brasil estão relativamente baixos dentro da sua média. Nos últimos 12 meses, as ações do Banco do Brasil estão subindo aqui 21% e um destaque importante. Olha isso aqui, dividend yield de 9,16 nos últimos 12 meses, ou seja, no último ano o banco entregou 9% de dividendos para os seus acionistas. E vale lembrar que a média do Banco do Brasil é de 6,94, quase 7%. E agora vem aquela informação super importante para você, investidor, que pensa somente em dividendos. Será que nós temos margem de segurança para investir no Banco do Brasil com a cotação aqui em R$ 26,55? Lembrando que ele está distribuindo aqui 9,16% de dividendos? Bom, para ajudar você a entender isso melhor, bora lá calcular o preço teto segundo o método Barsi. Para calcular o preço teto, vocês já sabem aí que eu utilizo aqui a plataforma da AGF+, pois aqui dentro eu gerencio toda a minha carteira de investimentos. Bom, para a gente olhar aqui o preço teto de Banco do Brasil, eu simplesmente venho aqui na lupinha, digito BBAS, que é o ticker aí do Banco do Brasil, e ele já traz todas as informações do Banco do Brasil para mim.
indicadores, simuladores de histórico, a agenda de dividendos, a cotação, a quantidade de ações que eu tenho nesse momento, o raio-x completo aqui da companhia, os dividendos, uma série de informações. Mas o que eu quero mostrar para vocês está aqui: preço teto médio e preço teto projetivo. O preço teto médio, que é o cálculo do preço teto mais conservador, ele diz para mim aqui que eu posso comprar as ações de Banco do Brasil a no máximo R$ 22,99. Ou seja, nesse momento não seria ideal comprar as ações a R$ 26 para investir pensando em dividendos. Isso, claro, se eu for mais conservador possível, ou seja, calculando o preço teto ou olhando apenas para o histórico de dividendos. Já que no preço teto projetivo, que projeta o futuro crescimento de distribuição de dividendos aí do Banco do Brasil, eu posso pagar no máximo R$ 46,64, ou seja, uma belíssima margem de segurança para se investir na companhia pensando em dividendos. Bom, deu para perceber aí, investidores, que a AGF+ agiliza bastante aí o nosso dia a dia de investidor e trabalhador. Se você quiser testar aqui a plataforma durante 7 dias, usando o nosso link que está aqui na descrição do vídeo, você pode testar durante 7 dias gratuitamente. E se você quiser assinar a plataforma, usando também o nosso link, você ganha 22% de desconto. O link está aqui na descrição do vídeo. Recomendo muito, agiliza muito o dia a dia de investidor e trabalhador. Dito isso, investidores, como prometido, eu vou trazer agora para vocês o fato relevante que fala sobre a distribuição de dividendos do Banco do Brasil ainda nesse mês de agosto. Foi aprovada na AGO aqui no dia 5/8 a distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio. O Banco do Brasil ele vai distribuir aqui 15 centavos por ação referente a dividendos e 31 centavos por ação referente a juros sobre o capital próprio complementares. A data do pagamento, investidores, deve acontecer agora no dia 30 de agosto e a data com, ou seja, a data limite máximo que você pode comprar as ações do Banco do Brasil, pensando aí em receber esse dividendo aqui, fica para o dia 21/8, ou seja, ainda dá tempo caso você esteja assistindo esse vídeo antes dessa data aqui. E vai lembrar que elas serão negociadas ex-dividendos a partir aqui do dia 22, ou seja, para você que já investe em Banco do Brasil, vai pingar um din-din aí na sua conta. Dito isso, investidores, o que vocês acharam aí dos dados do Banco do Brasil? Será que aquela queda foi pura especulação do mercado ou será que é oportunidade de comprar as ações mais baratas aí no mercado? Deixa aí nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. E esse vídeo ele vai ficar por aqui. Se gostaram, deixa o like aí pra gente. Isso nos ajuda a continuar a produzir esse tipo de conteúdo para vocês. Não se esqueçam também de se inscrever no canal e ativar as notificações. Para você aí que não me conhece, eu sou o Leandro JP e esta aqui é a Tríade.